Estou em Londrina, norte do Paraná. Vamos acompanhar os melhores momentos dessa disputa de 3 horas, que exigiu muito de pilotos e equipes. Amigos do Sport TV, um grande abraço com as imagens do Autódromo Internacional Ayrton Senna em Londrina. A partir de agora você é nosso convidado muito especial para o Campeonato Brasileiro de Endurance. 3 horas de Londrina, primeira etapa desse Campeonato Brasileiro 2007. 4 categorias na pista, 25 carros alinhando neste autódromo em Londrina, Autódromo Internacional Ayrton Senna, que tem 3.024 metros. Aqui ao meu lado, Rodrigo Matar, comentarista do Sport TV, falando da sua expectativa e explicando também para os amigos que estão sintonizados aqui no Sport TV essas 4 categorias que compõem o Campeonato de Endurance Brasileiro 2007. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Rodrigo. Prazer é todo meu, Sérgio. Um grande abraço para o telespectador do canal Campeão, que vai acompanhar conosco toda a temporada do Endurance 2007. Para você que não está muito acostumado, já vamos adiantando que, como o Sérgio já disse, são 4 categorias divididas. A categoria 1 para os Gran Turismos, para os protótipos de grande cilindrada e para os carros silhuete, ou seja, bolhas em carcaças, né, em chassis de alumínio, de aço, qualquer coisa que o valha, gaiola, como é o caso da Stock Car. A categoria 2 para carros originais de turismo com cilindrada superior a 2 litros. A categoria 3 para os protótipos nacionais até 2 litros e a categoria 4 para carros de turismo com cilindrada até 2 litros. A gente tem aí uma grande presença de protótipos da categoria 3, que é a maioria absoluta no grid, mas também preciosidades como o Mitsubishi, que a gente vê aí do Leandro Almeida e do Eduardo Souza Ramos em primeiro plano no vídeo, esse carro aí com capô prateado, que foi o campeão brasileiro da categoria 1 no ano passado, que é a categoria principal, e também um protótipo Vectra do Beto e do André Posses, que teve problemas nos treinos e não alinhou. A pole position é do MCR Turbo, do João Santana e do Vitor Gens, uma dupla do Rio Grande do Sul. Certamente tem um carro muito rápido, porém não é muito confiável. É um equipamento que normalmente traz problemas, por isso que até o favoritismo, em função de ser uma prova mais desgastante, fica com os carros da categoria 3, além do Mitsubishi, do Edu Souza Ramos e do Leandro de Almeida. Que está largando na 4ª posição, aliás, 3ª posição. Eduardo Souza Ramos e Leandro de Almeida com o protótipo Mitsubishi Lancer. O tempo da pole position, 1:14.622. Ele botou 1 segundo e 1 décimo do segundo colocado. O protótipo Spider Volkswagen fez 1:15.721. Aí os tempos até a 18ª posição, com a dupla Ricardo Mendonça e Gerson Borini, marcou 1:30.426. E você vê até o Cali Crestani e o Camargo sem tempo alinhando na 24ª e última posição. Vamos para a largada. Vamos para a primeira volta. 3 horas de duração é a prova de resistência, o Campeonato Brasileiro 2007. Largou bem ali o João Santana e o Vitor Gens. O gaúcho Santana vai guiando o MCR Turbo. O protótipo Mitsubishi caiu ali para a 5ª posição. Sexta, exatamente. O Santana estava tão à frente da imagem que agora a gente está vendo aí a passagem exatamente na 6ª posição. Aí você vê o MCR Turbo do João Santana e do Vitor Gens. Existe alguma regra em termos de troca de pilotos? Alguém pode ficar mais? Quanto tempo, mais ou menos, em média, o piloto pode ficar a bordo do carro, Rodrigo? Limite de 50 minutos de turno. O piloto pode ficar até 3 horas guiando. Como é uma prova de apenas 3 horas, então tem que ser o limite obrigatório, 50 minutos a ser respeitado na corrida do brasileiro. Podem haver até 4 inscritos, dependendo da prova. Como é uma corrida curta, podem ser 3 pilotos no máximo. São 6 as etapas previstas para 2007. O calendário não está totalmente definido. A gente tem a definição dessa prova, que seria em Brasília, acabou acontecendo em Londrina. E a próxima prova, como o Rodrigo me informou aqui antes da gente começar, vai acontecer em Tarumã no dia 27 de maio. E a gente até conversava que talvez tenha sido mal programada essa prova em função do mesmo dia, 27 de maio, um dia importante para o automobilismo, corrida em Monte Carlo, na Fórmula 1 e em Indianápolis, às 500 milhas. Mas vamos torcer para que dê certo esse campeonato. A gente torce muito para o Campeonato de Endurance, um ano especial para o Brasil, já que vamos ter a prova das 1000 milhas. Um ano que as 1000 milhas vão estar decoradas ou contempladas com carros do mundo inteiro, com o Campeonato Mundial, que vai também ser disputado em paralelo. Com no mínimo 3 brasileiros já confirmados, o Christian Fittipaldi, o Jaime Melo Júnior e o Thomas Hertz. E pode vir muito mais aí. Palavras da organização. Exatamente. Agora, com relação a essa corrida, Sérgio, que já começa
cheia de disputas, se bem que é muito relativo, né? Início de prova, todo mundo tem que manter o carro na pista. O importante é completar. Já houve uma troca de posição ali entre o carro do José Ramos com o Kazuni. O carro azul, número 6, já aparece ocupando a segunda posição. E o Mitsubishi tenta ultrapassar o OCR Spider do trio Paulo Machado, Fábio e Lorenzo Varacim. Faz a ultrapassagem e agora está ali disputando lado a lado com o carro número 36 do João Eduardo Bana e do Carlos Eduardo Bana, o Predador, protótipo Predador. É um protótipo muito bacana, você vê um design muito diferente dos Audis, que são maioria absoluta no campeonato. O Predador vem aí para dar trabalho no campeonato desse ano, já andou muito bem em algumas etapas de 2006. Esse carro do Souza Ramos sempre muito bem preparado, né? Você vê que o Mitsubishi Lancer vai ali à frente dos protótipos, numa disputa pessoal. Quem está despencado na frente é João Santana e Vitor Guedes, com MCR Turbo. Eles já se afastam ali do segundo colocado. Já não é nem mais visto na imagem, né? Início de prova absoluto do MCR Turbo, que é um carro muito rápido, porém não tem confiabilidade. Esse é o ponto fraco, é o calcanhar de Aquiles do protótipo dos gaúchos. Estamos com as imagens do Autódromo Internacional Ayrton Senna em Londrina. Essa pista tem 3.055 metros. É uma pista curta. Sérgio, quem tem um começo muito forte, esse carro branco que está aí no vácuo do Audi número 25, é o carro do Fernando e do Edemar Stedley, que é uma dupla do Rio Grande do Sul. Eles estão tentando a ultrapassagem. É o Fernando que está guiando nesse momento. Dá para ouvir o áudio ambiente ali, o approach da curva do Bacião ali. Todo mundo freando forte. Carro 6, o carro azul do José Rofig Ramos e do Maicon Tumiati. Protótipo Spider vai na segunda posição. E aí o carro número 25 está ocupando a terceira posição, brigando ali pela terceira posição, defendendo, na verdade, a terceira posição e perdendo a terceira posição para o carro número 7 do Edmar Stedley e do Fernando Stedley. O Kazuni deu aquela olhadinha no retrovisor, viu? Lá vem o 7 para me ultrapassar. E passou mesmo, passou muito bem. E vem para cima desse carro do Ofig e do Tumiati. Agora o Bana está pressionando muito o Eduardo Souza Ramos, cortando um dobrado com o Mitsubishi, que foi um carro muito competitivo no ano passado. Sinal de que o pessoal da categoria 3 melhorou seus equipamentos em relação ao ano passado. Está andando muito bem o carro do Souza Ramos. E a pressão toda ali do carro número 36 dos Bana, o Jair Eduardo e o Carlos Eduardo. Predador, branco e amarelo, bonito, né? E descendo a reta lado a lado. Coloca por dentro a curva esquerda e já ultrapassou. Ultrapassou com autoridade. Na ponta, João Santana, Vitor Guedes, MCR Turbo. São as 3 horas de Londrina, você acompanhando aqui no Sport TV. Vê que a posição do piloto no Mitsubishi é bem recuada, idêntica do Stock Car. Não é para menos, pois o carro foi montado exatamente sobre um chassi de um Stock Car, apenas conservando a aparência original do Mitsubishi e com o motor do carro do japonês preparado com turbocompressor, com 460 HP de potência. É impressionante, debita uma potência, uma usina realmente. João Santana, Vitor Rosa, Juliano Mouro, categoria 1. Liderança do carro 46. O nome do Mouro tá aí pro forma, né? Porque na verdade quem vão correr aí são apenas o João Santana e o Vitor Guedes. O Mouro está disputando o Campeonato Brasileiro de Stock Car. Mas o Mouro é filho do construtor do carro, do Ademar Mouro. O Ademar Mouro começou construindo karts. É Metal Mouro. A Metal Mouro que foi e continua sendo uma das grandes fábricas de kart do Brasil. Teve um carro aí que rodou, né? Rodou e ficou parado ali. Posição perigosa na entrada do Bacião. E olha a BM aí. Carro que fica de fora também da prova, o carro número 8 do Mário César Bonilha e do Márcio Lima, do Paraná, protótipo Spider, categoria 3, Rodrigo. Pois é, o Bonilha que deu expediente duplo naquele fim de semana de Londrina, correndo também na prova do Brasileiro de Endurance, que ele venceu. No Endurance não teve sorte. O carro já apresenta problemas e a dupla já se retira da competição cedo, né? Apenas 9 voltas completadas, acabou a corrida para eles. E você vê aí as duplas, os trios que estão aí nas primeiras 5 posições. Vai liderando João Santana e Vitor Rosa. São as emoções do Campeonato Brasileiro de Endurance. Primeira etapa do circuito de Londrina, Autódromo Internacional Ayrton Senna.
Olha, a performance do Predador é excelente. Ele ultrapassou o carro do Kazuni do Zoccolotti e agora o carro do Ofig e do Tumiati. Já é segundo colocado, né? E algum problema ali de refrigeração, você viu que o pessoal está usando ali um regador para colocar água. Superaqueceu esse motor aí. É o carro do Rapchan. José Rapchan e Cadu Silva. Tá ali sem a carenagem. O pessoal está trabalhando ali. Dando uma olhada também ali na vareta de óleo. Categoria 3. José Augusto Rapchan e Carlos Eduardo Silva. Momentaneamente fora da prova. E uma rodada de um carro que estava como retardatário. É um Corsa, que era retardatário. O Corsa número 96. Estava largando na 19ª posição Renato Pereira Júnior e Graziella Paioli. Vamos ver o que houve. Essa é a BM, acho que o motor foi pro espaço, hein? Do Fabinho Sotomayor. O Peru, o Fábio Sotomayor com o R Visconde. A M3 quebrou. Logo atrás da M3 estava aí o carro número 54 do Carlos Asciuti e o Jorge Sawaia. E aí mais uma vez a rodada do Corsa 96. Sexta posição, aliás, perdão, carro 6 em quarto lugar. O carro azul já ocupou a segunda posição, agora ocupa a quarta posição. É provável, Sérgio, que na segunda posição esteja o carro do Stedley, né? Do Fernando e Dedemar. Porque ele não é visto na imagem. Possivelmente ele está na frente do Predador. O Predador não é segundo e sim terceiro colocado nesse momento. E a briga é boa. É briga que vale a terceira posição, portanto. Você vê que o Souza Ramos já fica bem destacado desses dois, né? A situação pode melhorar quando o Leandro de Almeida vier para o volante, porque o Leandro, teoricamente, é um piloto mais rápido do que o Eduardo. O Eduardo é um piloto mais conservador. E o Leandro toca uma barbaridade. Já pilotou Stock Car, tem muita noção desse carro, é o chefe da equipe Old Boys, acumula essas funções de chefe de equipe piloto e é muito rápido na pista. Tá uma bela disputa, né? O carro 36 dos Bana, Jair Eduardo e Carlos Eduardo. E o carro 06 do José Ramos e do Maicon Tumiati. Ambos são protótipos Spider. Ambos da categoria 3. Você vê que o carro do Predador usa uma entrada de ar semelhante à do Fórmula 3, né? É lateral. Aquele airbox lateral bem bacana. O carro é muito bem acabado. Ih, olha aí. O toque. Tentou por dentro ali no bacião, levou o toque. Levou o toque, fica fora o carro 6 do José Ramos e do Maicon Tumiati. Vai retornando. Vai perdendo várias posições. Sétima posição, acho. Sexta ou sétima posição. Isso compromete um pouco o trabalho deles na corrida. E uma rodada na entrada do S. Carro todo branco fica difícil de identificar, né? A não ser que a gente veja um número. Parece o carro número 11. Olha o Horus aí. Protótipo de Santa Catarina com motor turbo. Edson e Paulo Machado enfrentando água ali, tá um vazamento de água. É um vazamento de radiador ali. Carro 36 vai se mantendo com o Jair Eduardo Bana e Carlos Eduardo Bana. Você viu a atravessada que ele deu ali? Que belo car control, hein? E tá ali na terceira posição, como bem o Rodrigo nos informou. E o protótipo número 7 é o segundo, só que o 36 vem chegando, hein? A posição dos Stedley tá bem ameaçada. Você vê que tem muita família correndo junta, né? Stedley, Bana, Borghese, que são o Beto e o Luciano, estão correndo juntos. Às vezes é até melhor porque se entendem mais fácil, né? E se brigar, fica tudo em família, né? Claro, fica tudo em casa. É isso aí. São as emoções do Campeonato Brasileiro de Endurance. Você ligado aqui no Sport TV, acompanhando direto do Autódromo de Londrina, o Autódromo Internacional Ayrton Senna. Ele está à frente ali do carro número 26. Do Luiz Borghese e do Luciano Borghese. E olha aí, o Horus que largou na última posição por não ter feito tempo de classificação, fazendo ultrapassagens na pista, né? Andando bem até nesse momento da prova, mesmo com aquele radiador vazando. O carro do Edson e do Paulo Machado tendo um desempenho razoavelmente bom. É um carro muito problemático, inclusive foi vetado nas últimas 1000 milhas, a de 2006, porque tinha um problema com o Santo Antônio, com o arco de segurança acima da cabeça do piloto. O carro tinha um prolongamento da aerodinâmica no Santo Antônio. Aí o pessoal falou, não, a gente serra o arco de segurança. A organização falou, não, serrar o arco de segurança, o carro tá fora. E aí vetaram o Horus nas 1000 milhas do ano passado.
24 voltas completadas. O carro 12 vai pressionando ali o carro 10. O 12 é do Carlos Eduardo Fernandes e do Luiz Carlos Abad. Aí é disputa direta de posição com o carro do Cássio Totene e do Orlando Gomes. Ambos são protótipos, aliás, um é Spider Race e o outro é o protótipo Spider Volkswagen, né? Não, é tudo a mesma coisa, né, Sérgio? Só porque esses são modelos diferentes do Audi. Esse é um modelo mais antigo do Audi. Spider, esse é o modelo mais recente, é a geração 3 do Audi. O branquinho, né? Isso, que começou, na verdade, como um carro Gran Turismo. Audi é a sigla para Almir Donato Equipamentos Esportivos. Almir Donato, um antigo piloto de motocicletas. Que virou construtor de carro. E esse é o líder, João Santana, Vitor Gens, MCR Turbo, vai andando bem, por enquanto vai mandando na prova, vai descendo a reta com tranquilidade, sem ninguém ali próximo. E o motor desse carro debita 320 cavalos de potência. Para o baixo peso do conjunto, é um carro muito rápido. Será que aquele carro do Rapchan outra vez, Sérgio? É possível, né? Um novo superaquecimento. Eles estão refrescando ali um reservatório, me parece um reservatório de óleo. Acho que não vai adiantar muito não, né? Estão refrescando ali para tentar abrir o reservatório de óleo. Deve estar quente uma barbaridade, né? Cidade de Londrina, recebendo um bom público, o Autódromo Internacional Ayrton Senna, para essa primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance. Parada de boxe do protótipo Vectra, Sérgio. É o carro número 2. Beto e André Posses. Pai e filho, mais uma família. Mais uma família. Juntos. Protótipo categoria 1. Um momento de muita pressão ali no boxe, um momento de abastecimento, troca de pilotos. Carro abastecido, você vê que jogam água ali para que não haja nenhum tipo de problema de contato com o combustível externamente. Vai dar aquela empurradinha. Carlos Fernandes e Luiz Abad, carro 12 da categoria 3, tá dando adeus à prova. Ou então vão esperar pelo carro de serviço para poder levar para o boxe para tentar consertar, né? Se for um problema que ainda consigam resolver. Por enquanto estão fora. Mais um carro no abastecimento. É o carro do Cássio Totene e Orlando Gomes. Não é uma troca, você vê, muito rápida de pilotos. Não se preocupam com uma troca rápida como nas outras provas de protótipo que a gente conhece. O abastecimento também é um pouco mais demorado e não vai haver a troca de pneus pelo que a gente percebe. Um galão que fica ali nas costas do mecânico. O abastecimento foi dado dos dois lados. Do lado esquerdo exatamente para absorver o que fica de excesso no tanque de gasolina. Abastece do lado direito, do lado esquerdo ele fica com aquele galão ali, que na verdade é um galão de água, né? Exatamente. Que é adaptado ali exatamente para formar uma espécie de extrator. Ele extrai ali o combustível em excesso e o ar também dentro do tanque. Exatamente, Sérgio Maurício. E esse é o protótipo ACR Spider, que no ano passado venceu as 6 horas de Londrina, que é uma prova regional realizada no Paraná, o carro da família Varacim. Paulo e Lorenzo Varacim e Fábio Machado. É um protótipo também tem bom desempenho nas corridas do Brasileiro de Endurance. E o Audi do Cássio voltou para a prova. Protótipo Spider Volkswagen. O ronco é que não está muito campeão, né? Mas eles estão tentando seguir em frente. E a gente espera, Sérgio, que na verdade o campeonato cresça não só em número de participantes, como também na quantidade de bons carros, porque existem bons carros para correr aqui. E alguns deles, lamentavelmente, já viraram objeto de desejo, inclusive tiveram que ser vendidos, como foram os carros do Alcides Diniz. Aí tinha um Lister e o Mercedes, que a gente conheceu, chegou a ver correndo, mas que com a morte do Sidão, com o Alcides Diniz, lamentavelmente a família se desfez de todos os carros, eles foram vendidos no exterior. Inclusive o Aston Martin foi devolvido à equipe oficial de fábrica. A informação que eu tive é que o DBR9 que ele tinha comprado foi devolvido para o time oficial. Que pena, né? Poderia ter ficado aqui no Brasil, quem sabe em mãos de outras equipes, né? Mas o custo, né, é relativamente alto. É muito alto. Mas a criatividade também do brasileiro em fazer carros pequenos como esses protótipos 2 litros é fantástica, porque o MCR nasceu numa fábrica que antigamente fazia chassi de kart, talvez ainda faça,
Não tenho essa informação se a Metal Moro continua produzindo karts. Continua. Mas tem um passado glorioso no esporte brasileiro e também tem os MCR aí. Tem mais até de um. Com certeza uns 5 ou 6 bem competitivos poderiam fazer parte do campeonato. A Metal Moro, além de produzir ainda chassis de kart, produz os chassis de kart indoor, né? Que são bastante apreciados hoje em dia pelos que gostam de vez em quando se aventurarem aí nos shopping centers, nos kartódromos. E mais uma vez passou reto ali o Corsa 96. Foi fazer um cross ali na entrada do miolo. João Santana, Vitor Rosa vão dominando a prova até agora, depois de 43 voltas. É o carro número 46 que você vê inteirinho aí na tela do Sport TV. E olha, para um carro turbo com autonomia excepcional, né? Porque até agora não houve a parada do MCR. 43 voltas de prova, não parou ainda no box. Também não deve estar com um desgaste muito alto de pneu. Também deve estar num ritmo bem mais alto, evidentemente, em torno de 5 a 6 segundos mais alto, virando na casa de 1,20, 1,21, provavelmente em ritmo de corrida, porque virar tempo muito rápido também não é a prioridade em provas do Brasileiro de Endurance. Tem que ser constante e evitar quebras para poder chegar entre os pneus colocados. Você viu Esse é o segredo. a ultrapassagem ali do protótipo em cima do Astra? Costa do Roberto e do André Posses. Largaram sem tempo na penúltima posição. Mas o desempenho deles em prova é muito bom. Já estão entre os 10 primeiros colocados, enquanto a BMW do Fábio Sotomayor e do Henry Visconti já aparece em 20º, já completamente desposicionada. Nesse momento temos 19 carros na pista. Inclusive o último é o Astra, né? Um Astra praticamente standard do Carlos Prado e do Fernando Rebelato da categoria 2. Mais uma vez o carro do Eduardo de Souza Ramos, protótipo Mitsubishi Lancer. Ele e Leandro de Almeida formam a dupla paulista no carro número 4. De acabamento espetacular, né? Diga-se de passagem. Muito bonito. Estão exatamente atrás aí do Astra. E vem para ultrapassar sem nenhum problema. Mesmo sendo carros da mesmíssima categoria, da categoria 1, não é disputa por posição, porque o Astra, como bem o Sérgio já informou, não fez tempo de classificação, largou atrás e está fazendo a corrida exatamente para ganhar quilometragem, coisa que o Mitsubishi já tem. O Beto e o André Posses, que correram os 500 km de Interlagos com o Ômega, agora partem para um carro mais competitivo. E o MCR vai para o pit para sua parada regular de reabastecimento. Aguardado, portanto, o MCR Turbo. Essa é a equipe de boxe. Você vê a camiseta molhada ali justamente para qualquer tipo de problema que aconteça no abastecimento. Vai haver a troca de pilotos também. O abastecimento é do lado esquerdo do carro. É um momento sempre de apreensão, né? Troca de pilotos, está entrando o Vitor Guedes agora. Olha, não é por nada não, mas sai uma fumaça também no motor, hein? Eu acho que é isso que os mecânicos estão olhando ali por baixo, viu? Seria já um indício de superaquecimento do motor? Vamos aguardar. Tem problemas o MCR. Tem problemas sim. Vão tirar a carenagem. Estão tirando a carenagem. É uma parada ruim para o carro número 46. E ali atrás o carro de Kazuni, Peixoto e Zoccolotti também faz seu pit stop. O Audi número 25 também está parando o protótipo OCR Spider. Também vem para reabastecimento. E também para troca de piloto. Está entrando um dos Varacim, provavelmente o Paulo Varacim. E a gente percebe nessas paradas que as equipes não se preocupam com troca de pneus. O desgaste desses pneus que são oriundos até da Fórmula Renault, que usou pneus franceses Michelin, o desgaste deles praticamente inexiste. O MCR consegue voltar à prova. Os pneus têm tão bom comportamento, Sérgio, que não precisam ser trocados ao longo das 3 horas de prova. Alguns deles não fazem parada para trocar pneu. Trocam às vezes um jogo e olhe lá. Isso é bom, pelo menos barateia um pouco a categoria, né? O MCR está de volta à pista, você está vendo aí o Corsa. Ninguém se entende na equipe de boxe. Rapaz, que é isso, hein? Uma briga danada ali, ó.
Será que agora é a vez da Graziella Paioli? Ah, com certeza. Olha a diferença de tamanho. Exatamente, a pequenina Graziella Paioli ali. Que é filha do Marcos Paioli, que estava ali, de macacão amarelo. O OCR tá demorando para pegar, hein? É, dos Varacim. Tem que ser na base da ajuda mesmo, ó. Tá com problema de engate de marcha. Talvez a primeira não esteja entrando. Mais um Lancer parado, né? É o Eclipse. É o Mitsubishi Eclipse. De um trio do Paraná. Do branco, do Kowalchuk e do Pardo. Largaram lá atrás e 17ª posição do grid. Carro 949. Momento da parada dos boxes, os carros vão retornando para a pista, já vão ver o reposicionamento dos carros. Aí o carro 7 dos Stedley. Olha, acho que pelo destaque que está sendo dado a ele no momento, tudo faz crer que a dupla gaúcha seja a líder da corrida, hein? Um protótipo Spider. Essa é a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance. 3 horas de Londrina. Já enquadrou ali o Astra para fazer a ultrapassagem. Esse circuito tem algumas partes que são estreitas. E é um circuito de difícil ultrapassagem. E a gente vê isso quando acontece as corridas de Stock Car aí, né? É um salseiro danado. Com certeza. Aliás, haverá corrida em Londrina esse ano. É, e as corridas de Stock hoje com quase 40 carros na pista. Mas até o ano passado largavam mais do que 40, né? É. Agora com limitação para 38. Exatamente. O perigo tende a diminuir. Estamos com 50 voltas completadas em Londrina. E os Stedley vão passando o carro, vão passando o rodo por cima de todo mundo. Aí o Mitsubishi Lancer da dupla Eduardo Souza Ramos, Leandro de Almeida. Pela quantidade de grama ali, depreende-se que o Eduardo fez um passeiozinho por ela, hein? É, deu uma parada na grama de Londrina, que já estava baixinha. Mas tem um problema. Esse radiador obstruído pode causar um superaquecimento, aumento da temperatura do motor. E o Eduardo vai ter que ser mais do que nunca conservador na mecânica para entregar o carro para o Leandro, a equipe poder fazer um bom trabalho de boxe e eles voltarem à pista para se posicionarem melhor na prova. E esse Horus continua com vazamento, hein? É, o carro número 32 segue com vazamento. Parou de novo o 949, parou de novo o Eclipse. A gente foi parada não programada porque o pessoal estava lá no fundo do boxe acompanhando a corrida. Pois é. José Ramos e Maicon Tumiati do carro número 6, juntos ali do Stedley. Já fizeram a troca, Sérgio. No carro número 6, o Maicon já assumiu o volante. O José Ramos corre com um capacete branco e o Tumiati com esse aí bem desenhado, né? Com cores vivas. É, bonito o capacete. Ele que vem agora na ameaça, agora ao líder da prova. Eles passam, completam mais uma volta. Pela sequência aqui, deve ser o Fernando Stedley no carro agora. É possível. Deu uma traseirada ali, hein? É, foi de traseira, soube segurar bem ali no braço. Carro muito bonito, né? Tá escapando alguma coisa ali do carro número 6, né? Mas aí já é desde o começo da corrida, eu já tinha notado isso. Tem um reservatório ali atrás que tá vazando alguma coisa, pode ser água também. Pode ser o reservatório do freio. Possivelmente ali algum líquido vaza, ou água ou algum tipo de óleo combustível. Eles vão pelo S, agora com o sol totalmente de fora. No início da prova ainda tinham céu um pouco carregado, um pouco nublado, agora com o sol de fora. E aí que pancada deu o carro número 25, hein? Beto Kazumi, José Peixoto Júnior e Celso Zoccolotti. Perdeu um pneu traseiro. Pois é. Na posição que o carro tá, não dá pra ver onde é que é. Mas
Acredito que a corrida para eles tenha terminado e o Predador tem problemas, hein? O carro 36 ficou por ali. Deve ter sido em razão de alguma rodada, porque o piloto está conseguindo fazer o motor pegar. Acho que encavalou a caixa de marcha ali. Ele não conseguiu sair de primeira ali. Tá saindo de segunda ou de terceira. Tem Me deu essa impressão. Muito giro ali para poder tirar o carro do lugar. Talvez o câmbio tenha travado, por isso a rodada. O piloto do carro 25 tá feliz, não? Tá super aborrecido ali, coça a cabeça. Olha, meio desapontado, desolado. Vamos ver o que aconteceu com o Michael Tomiati e José Roberto Ramos. Olha só, esse líquido que está vazando ali exatamente do reservatório. Parece água. E mais uma troca agora. O Edemar Stedley está voltando. Eles que lideram com o carro 7. Já reabastecido, as entradas de ar ali limpas por um dos auxiliares. Com luva, evidentemente, para não queimar a mão. Afivelando os cintos. É todo um trabalho. E a parada de uma prova de endurance, a gente volta a repetir, não é tão rápida. Não dá para exigir que seja tão rápida quanto uma parada de Fórmula 1. Você viu quando os mecânicos foram lá dar um confere nas porcas que travam ali as rodas? Porca única. É roda de cubo rápido, então. Carro muito bem preparado, né? Estavam na liderança da prova até a parada. Ajeitadinha no retrovisor. Tá pedindo mais um ajuste. Ele está pedindo que alguém solte ali o parafuso que segura, que trava ali o retrovisor, para poder dar uma ajeitadinha melhor ali. Até porque o ajuste é diferenciado, né, em razão do tamanho de cada piloto, né? Tem os pilotos que preferem mais aberto, outros mais fechado. É um parafuso Allen ali que segura. Foi ali com uma chave. Baixou a viseira e vai embora. Tá voltando para a pista, portanto, o carro dos Stedley. Agora sob o comando do Edemar. Acredito que não tenha perdido a ponta não, hein? Tinha uma vantagem muito boa para o segundo colocado. Vamos ver se a cronometragem vai me desmentir. Você tá ligado aqui no Sport TV acompanhando as emoções do Campeonato Brasileiro de Endurance. Foi o Corsa de novo? É, com a Graziella. Graziella Paioli. Não deu sorte. Achou o muro e a barreira de pneus e vão ficar por ali mesmo. Ela saiu da pista, raspou no muro e achou a barreira de pneus. E aí o carro número 36 parado. Jair Eduardo Bana, Carlos Eduardo Bana, o Predador. Categoria 3. Provável que estejam mexendo ali no sistema de transmissão. Levantaram ali o capô também. Levantaram ali a carenagem. Os Stedley em primeiro. Depois Michael Tomiati, José Roberto Ramos. João Santana, Vitor Rosa na terceira posição. Eduardo Ramos e Leandro de Almeida na quarta. Fábio Machado, Paulo e Lorenzo Varacin na quinta posição. Depois de 78 voltas, Rodrigo. A situação não está definida, né? Os Stedley têm uma liderança sólida. Aproveitaram o momento de falha mecânica no MCR e dominam a prova no momento. E a Graziella agora vai assistir a corrida do gramado, né? Aproveitar para tomar um sol ali de Londrina. O que resta para ela depois do acidente que ela acabou sofrendo. Provavelmente por algum defeito ali ou mesmo um erro, não deu para perceber. O carro sai de maneira inexplicável, né? A curva era para a direita, ele saiu para a esquerda, subiu por cima da zebra, raspou no muro e atingiu a barreira de pneus. E vai lento o carro do Stedley, hein? Vai muito lento o carro do Stedley. Vai dando pinta de abandono, Rodrigo. Dá a impressão de que está sem tração, né? O motor funciona, mas não está tracionando. Pode ser um problema de marcha também, pode ser uma falha no câmbio ou semi-eixo. Não dá para dizer. Estão parando, hein? Olha como o carro vai parando. Ele vai pouco antes da entrada do box. Pois é, tá tentando chegar no box. Não tem tração. Vai no embalo ali, já pegou a linha de boxe. E para. E para numa posição ruim, inclusive, para quem vem atrás, né? O carro de serviço tem que ser eficiente e rápido para poder tirar daí. Olha aí. Foi só o Rodrigo falar que a turma já chegou aí para trabalhar. Liderança agora do Michael Tomiati e do José Roberto Ramos. É o carro 06. Categoria 3 liderando.
Eles conseguiram o 4º tempo na largada, na pole position, no treino de classificação. A pole foi do João Santana e do Vitor Guienza. Eles conseguiram o 4º tempo. E aí, para você que está acompanhando os melhores momentos da prova desde o início, deve se lembrar que numa disputa de posição esse carro já rodou. No entreveiro com o carro dos Bana, o José Ramos perdeu o controle do carro, depois conseguiu voltar. Você vê como é que é uma prova de 3 horas. Os adversários vão tendo problemas e eles que se mantiveram na pista todo esse tempo herdaram a primeira posição. Agora estão passando pelo gol 21 do Eliel e do Eliezer de Oliveira da categoria 4. Mais uma dupla de irmãos, né, os paranaenses que estão com o golzinho. Aliaram na 20ª posição, carro número 21. Olha, pelo sinal que o Edemar fez, tudo indica que é um problema de câmbio. Porque ele fez o sinal ali para baixo, o nosso assoalho deve ser alavanca de marcha. Carro 46, de novo no box. E olha quanta fumaça está saindo ali de trás. Onde está o piloto. E eles tiraram também a carenagem da frente, o que pode ser também um problema de freio. E o Leandro agora é o piloto do protótipo Mitsubishi Lancer número 4. Maicon Tomiati e José Roberto Ramos seguem liderando. E esse carro 4 aí é o segundo colocado quando atinge ali a barreira de pneus. Com 99 voltas completadas. Calma, telespectador. Apesar do capacete, não é o Mika Hakkinen. É verdade, capacete igualzinho do Mika. Foi na entrada do box ali. Na reta oposta. O carro número 11 da Luiz Moreira e do Oswaldo Ferreira Júnior, dupla do Paraná. Apesar do estrago, estão voltando. Mas que o capacete é igual ao do Mika Hakkinen, isso é, né? Igualzinho. Desonrou o capacete. Um bicampeão mundial Mika Hakkinen. Tá dando passagem ali. O carro tá totalmente desarrumado. É, tem que parar no box para fazer um novo alinhamento, né? Mas a essa altura, Sérgio, faltando menos de 30 voltas pro final, você acha que vão querer fazer alinhamento? De nada, né? Vai Portanto, piloto da categoria 3 tendo problema? Vai do jeito que tá, né? Corre um risco até de pegar um pódio, né? E tava parando o outro protótipo ali. É, o protótipo verde tá parando ali. Olha só onde é que tá passando o Astra. E reclamou dele, hein? Bom, reclamou porque ele estava tão lento no S que ele tirou por fora para não dar nele. Exatamente. Uma manobra irresponsável do piloto do carro número 16. Quem quer que seja foi responsável. Aí o Maicon Tomiati. O carro 6 segue na liderança dessas 3 horas de Londrina. Parece redondinho, né? Nessa altura da corrida é um carro que não apresenta, não tem nenhum indício de que vai ter problemas, não. Dupla Maicon Tomiati e José Rofig Ramos. E esse é o carro que estava lento, do Benedetti e do Camargo, categoria 1. É, tá lento porque quebrou o motor, né? É. Que fumaça que sair deve ser um estouro de motor. É um dos protótipos Audi, mas deve estar, se tá com indicação de categoria 1, deve ser um motor acima de 2 litros. Pode ser um motor Opel ou um motor turbinado. O certo é que esse carro está muito lento e com pinta de abandono. Liderança para o carro 6 do José Ramos e do Maicon Tomiati. Esse aí é o carro número 4, está em segundo lugar, Eduardo Souza Ramos, Leandro de Almeida. São as emoções do Brasileiro de Endurance 2007. Essa é a primeira de até 6 etapas previstas. Aí todo mundo pergunta, pô, mas só tem 6 etapas do campeonato, mas amigo, cada corrida no mínimo 3 horas de duração. Se bobear vai ter uma de 500. Deve ser os 500 quilômetros de Interlagos e se Brasília voltar ao calendário, a corrida de Brasília é de 1000 quilômetros, amigo. Espetacular, né? Souza Ramos vai se aproximando ali, na verdade é o Leandro que está agora a bordo do Leandro de Almeida, ele vai tentando se aproximar para fazer a ultrapassagem. É o pessoal do Horus heróico, né? Não conseguiram fazer tempo de classificação, largaram no fim da fila. Então, no geral, na 13ª posição. Não é um resultado desprezível para um carro que é reconhecidamente repleto de problemas. E continua vazando aquela água no lado direito. Impressionante como
como ninguém rodou nessa água, né? O calor da pista seca rapidinho, né? Vem descendo pela reta mais uma vez. E o rendimento do carro é bom, porque o Mitsubishi não faz a ultrapassagem. O rendimento de reta é muito bom, né? De reta ele vai bem. Mas pode ser um carro que tenha um chassi que torça demais na curva, né? Não tem a mesma velocidade que o Mitsubishi, que se aproxima exatamente no trecho de curva, no trecho lento. A entrada do S ali seria uma aproximação e segue aí o carro azul na liderança. Maicon Tumiati no comando. Olha, mais líder do que nunca, né? Se aproximando de uma vitória, seria um bálsamo para esses dois pilotos do Paraná, que lutam com dificuldade, como qualquer outro piloto do Campeonato Brasileiro de Endurance, para poder levar os seus carros para as outras praças. Possivelmente vão receber essa vitória como incentivo para aparecerem dia 27 em Tarumã, porque podem ter chance de brigar, sim, pelo título de campeões na categoria 3, que é a categoria mais disputada do brasileiro. Eles acabam de ultrapassar o carro dos paulistas Aciuti e Savaia. O carro vermelho foi ultrapassado, o carro número 54. Que está ocupando a 8ª posição na classificação geral. O Astra do Beto e do André, Sérgio, mesmo tendo largado lá no fim do pelotão, é o 6º colocado. Que boa performance, hein? Excelente. Muito boa a corrida do Beto e do André Postes. E ótima prova do José Ramos e do Maicon Tumiati, que vão liderando a prova. Os irmãos Borghese estão ali na 5ª posição, o carro número 26. E enfrentaram problemas no começo da prova, o carro rodou, parou em posição perigosa, mas vem vindo, né? Na verdade, Sérgio, são pai e filho que estão correndo aí, Luciano e Beto Borghese. Desculpa, eu cometi um erro familiar aqui, é verdade. O Beto e o Luciano, pai e filho, não está perdoado. Os Borghese que têm tradição no automobilismo. Aí Beto e André Postes também são pai e filho, correndo juntos. E estão ocupando a 6ª posição. E olha o golzinho em 10º ali do Eliezer e do Eliel, hein? Boa performance também da dupla do Paraná. Daí do Edson, do Paulo Machado para trás, do Bana, do Kazumi, tá todo mundo fora. Até o Fernando e o Edemar também já abandonaram a competição. Depois de 130 voltas. O Horus aparece atrás, mas tem um déficit de voltas em relação ao Audi número 7, que liderou a corrida em grande parte depois da quebra do MCR Turbo, que dominou a corrida nas primeiras 45 passagens de prova. Você viu como é que o Tumiati levantou-lhe o polegar e agradeceu pela ultrapassagem facilitada ali pelo carro que vinha à sua frente. É assim que os pilotos têm que se portar, né? Isso é uma coisa muito comum nas provas de endurance, né? Nas provas de durabilidade, de resistência. Os pilotos se cumprimentam ali, ou então um xinga o outro. Tem uns que ninguém facilita ali, enxergar o retrovisor. Exatamente. Estamos nos aproximando do final da prova. Se nada der errado, o carro azul está prontinho para a vitória, né, Rodrigo? Ah, com certeza. Aliás, ele está redondinho desde que assumiu a liderança. Você vê que o piloto trabalha o volante, mas é normal, porque as curvas têm um nível de exigência em Londrina muito grande. Mas o Tumiati está com a mão do carro, né? O carro está perfeito, o motor não dá nenhum sinal de problema. O carro basicamente rendeu muito bem toda a prova, só teve aquele entreveiro com os Bana no começo, mas ali é bem normal, numa disputa de posição não houve danos, nem para ele, nem para o protótipo Predador. E o Audi número 6 caminha para a vitória. Ele está 2 voltas à frente do segundo colocado, que é o Mitsubishi Lancer do Eduardo Souza Ramos e o Leandro de Almeida. É uma vantagem muito boa. Quilômetros dá mais de 6 quilômetros, então o Mitsubishi teria que esperar por uma quebra, um acidente para poder vencer a corrida. Acho que está na mão da dupla paranaense. Vem para completar mais uma volta, Maicon Tumiati no comando do carro que lidera a prova. Protótipo Spider Volkswagen. É a mecânica P2000, né? Esses motores bem preparados dão potências estimadas em 200 a 220 cavalos. Rendem bem também, né? O Rodrigo já chamou a atenção, é o desgaste, pouco desgaste de pneus, né? Faltando agora 2 voltas.
tanto impressiona porque a gente não vê muito pedaço de borracha na pista. É, a pista não tá com aqueles trilhos pretos, né? Normalmente a gente vê, claro, em alguns pontos, principalmente as entradas de curvas, mas realmente os carros gastam pouquíssimo pneu. Até porque a preocupação é exatamente com durabilidade do conjunto mecânico, suspensão, freio, amortecedor e pneu para poder ter o menos trabalho possível com parada de boxe e perder tempo numa prova curta como essa de 3 horas. O golzinho abre caminho e vai embora. A dupla Maicon Tomiati e José Roberto Ramos. Vou entrar na última volta, hein? Depois de 132 voltas, já vão pela 133ª volta deles. E cada um tá no seu número de voltas. O Mitsubishi, por exemplo, está com 130 completadas e o OCR, que vem terceiro, com 129 nesse momento. Vai abrir a última volta. Vem para completar as 3 horas de Londrina e vem para sair líder desse campeonato brasileiro no Paraná, a dupla do Paraná. A dupla que vai pilotando aí o carro número 6. José Ramos e Maicon Tomiati. Últimos 3.055 metros. Já vem ali acenando, já vem comemorando a vitória. Maicon Tomiati. Vem para receber a bandeirada em Londrina. Já nem força mais o carro. É o Campeonato Brasileiro de Endurance 2007 na sua primeira etapa. 3 horas de Londrina. E depois de 3 horas de muita disputa, vem Maicon Tomiati conduzindo seu carro para a vitória. O Vectra tá ali para sair na foto, Sérgio. É, carro número 52. O Prado do Rebelato vem para fotografia. Está ocupando a 17ª posição. Vem para a vitória, vem para a bandeirada. O Vectra pisca farol, mas quem comemora é a dupla José Ofig Ramos e Maicon Tomiati do Paraná, vencendo as 3 horas de Londrina. Rodrigo Matar. Sem dúvida, uma excelente atuação da dupla paranaense, beneficiada evidentemente pelas falhas mecânicas no MCR Turbo no carro dos Stedley, mas olha, derrotaram o atual campeão da categoria 1, que é esse Mitsubishi, do Eduardo Souza Ramos e do Leandro de Almeida, que é um carro muito competitivo e muito potente, é um prêmio para essa dupla, José Ramos e Maicon Tomiati, que fizeram um excelente trabalho, um carro que andou redondinho o tempo inteiro e mereceu vencer a etapa de abertura do campeonato. Vamos ver agora com a gauchada se o pessoal lá do sul, que é mais abaixo, do norte do Paraná, vai deixar barato para cima dessa dupla paranaense, que provavelmente servirá de incentivo a essa vitória para poderem disputar o título da categoria 3, como bem falei anteriormente, que é a categoria mais disputada de todo o Campeonato Brasileiro, porque, pelo seu baixo custo, os protótipos rendem praticamente iguais, rendimento parecido, então cria uma competitividade muito grande. Está aí o resultado final, Sérgio Maurício. Maicon Tomiati, José Roberto Ramos, depois de 134 voltas, Eduardo Ramos e Leandro de Almeida na segunda posição, Fábio Machado, Paulo e Lourenço Varacim na terceira, Oswaldo Ferreira Lima, Luiz Moreira na quarta, aí você vê os Borghese na quinta posição, os Posses na sexta posição, Cássio Totene e Orlando Gomes na sétima, Ciuti e Savaia na oitava, o Benedetti na nona posição e aí o pódio final. Campeonato Brasileiro de Endurance 2007, as 5 equipes nos 5 primeiros lugares de chegada. Eles fazem pódios na classificação geral e nas 4 categorias. Evidentemente que a gente vai acompanhar o pódio da classificação geral da prova. Foi uma boa prova essa abertura da temporada 2007, né, Rodrigo? Foi, sem dúvida nenhuma. A gente só torce para ter mais carros, né, nas próximas provas. Foram só 25 que apareceram, 22 largaram. Em Tarumã, como provavelmente a presença dos pilotos gaúchos vai ser incentivada exatamente pela localização, a gente deve ter em torno de 35 a 36 carros participando da segunda rodada do campeonato. Você viu ali Beto Borghese e Luciano Borghese, pai e filho.
Aí a dupla Luísio Moreira e Oswaldo Ferreira Júnior do Paraná. Os Borghese ainda tem o Tásio, né, que não está correndo. Tá só ali o Luciano de macacão branco e o Beto de macacão vermelho. Teria o Tásio, né? O Tásio Borghese, que foi um kartista da mais alta estirpe, podia estar aí participando da prova com eles. Os Baracim, Paulo e Lorenzo e mais o Fábio Machado, também todos do Paraná, recebendo aí a premiação. Como terceiro colocados na prova. Eduardo Souza Ramos e Leandro de Almeida com o Mitsubishi Lancer, o protótipo Mitsubishi Lancer, na segunda posição. Leandro de Almeida é o de macacão todo azul. O Eduardo Souza Ramos está de óculos ali. Para sua melhor identificação. E agora Maicon Tomiati e José Rofig Ramos. O Tomiati é o mais baixinho. Esse aí é ele. E o José Ramos que pilotou no primeiro turno. Essa foto bonita do pódio de Londrina. Agradecendo aqui ao Rodrigo Matar. Obrigado, Rodrigo. Foi mais uma pra conta, hein? É isso aí, Sérgio. Que vem a Tarumã. A gauchada certamente vai comparecer em peso, mas tá faltando o ingrediente principal dessa festa do pódio, né? Tá cheio, tá bonitinho. Mas cadê a champanhe? Faltando as borbulhas, estão chegando, hein, Rodrigo? Um abraço pra ti. Outro pra você, Sérgio. Um grande abraço também pro telespectador do canal Campeão que acompanhou conosco a primeira das 6 etapas do Brasileiro de Endurance. Obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre. Valeu demais a sua companhia. Campeonato Brasileiro de Endurance 2007. E aí, tá ligado? Sport TV, o canal Campeão. O Grid Motor fica por aqui. Amanhã é dia de linha de chegada com Reginaldo Leme. Ele recebe o jornalista Carlos Sintramauro e os pilotos de rally Rafael Túlio, Gilvan Jablonski, Fábio Delanhol e Josiane Coiriche. O assunto é a etapa de Erechim, a terceira do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade. É imperdível. A gente volta na sexta-feira com a rodada dupla da GP2 em Barcelona, que tem brasileiro no pódio. Até lá!